Você se considera uma pessoa disciplinada? A disciplina é a obediência a um conjunto de regras ou padrões estabelecidos em determinado contexto ou grupo. E no caminho da espiritualidade, em especial no nosso caso, na espiritualidade Piaga, a disciplina é algo fundamental para auxiliar o buscador na sua jornada por crescimento, fortalecimento espiritual e maturidade. No contexto religioso, a disciplina está ligada ao cumprimento de responsabilidades, de compromissos. Quando você assume um compromisso, seja através de um ritual de consagração ou formalizando a sua participação em determinado grupo, é importante que você saiba quais são as suas responsabilidades a partir do compromisso assumido, para que então você possa zelar e cumprir, realmente fazendo valer a sua palavra e o compromisso assumido. A disciplina é uma característica fundamental para o desenvolvimento espiritual, religioso e também pessoal em diversos aspectos da nossa vida. E traz inúmeros benefícios, ajudando você a estabelecer uma rotina de saúde, bem-estar físico, mental e espiritual. O engajamento e a conexão entre todos os membros de um grupo religioso também é fortalecido através do hábito disciplinado, da rotina de disciplina, onde as ações pré-determinadas pelo grupo são cumpridas e respeitadas. Isso ajuda todos os membros do grupo a terem mais clareza, enxergar melhor as situações e os contextos, a complexidade dos problemas e assim, com mais clareza, tomar decisões acertadas. E essas decisões, devido à disciplina, são acompanhadas sempre de ações acertadas para soluções de diversas questões que possam surgir dentro desse grupo. Na tradição Piaga, a disciplina pode ser alimentada através de uma rotina que edifique a conexão com os deuses e com a espiritualidade. A disciplina representa o compromisso e a seriedade que se tem com o caminho espiritual, com os deuses, com os ancestrais e com aquele grupo, com aquela comunidade. E isso ajuda você a cultivar uma relação saudável e recíproca de amor, respeito e troca de energia. E essa troca é que a gente chama de culto, de cultivo. E apenas quem sabe cultivar com as ferramentas certas, no tempo certo e do modo certo, é capaz de colher bons resultados. E aí você pode me questionar, mas como eu posso alimentar tal disciplina quando a gente vive em um mundo corrido, com tantos compromissos? É a questão de você priorizar aquilo que você quer alimentar. Você tem que alimentar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Assim acreditamos na tradição Piaga. E para alimentar, você tem que dedicar tempo e ter disciplina para cuidar de cada um desses aspectos. Senão você vai desequilibrar a balança, deixando sempre um ou outro de lado. Alimentar a disciplina só é possível quando você passa a organizar rotinas e assumir para si mesmo compromissos, determinando tarefas, hábitos simples como o hábito da oração diária, o hábito de fazer rituais de purificação e até mesmo os gestos bem simples, como fazer uma referência diante das imagens sempre que passar, porque eu vejo muita gente que ao entrar em um templo, em um espaço sagrado, até mesmo na nossa religião, na nossa casa, passam por imagens sagradas que representam as divindades, que representam os princípios que são valorosos para nós e simplesmente ignoram ou é como se estivesse passando por um objeto comum. E, na verdade, a gente tem que nutrir essa reverência, conferindo a esses espaços sagrados realmente a sacralidade que eles possuem. E a nossa relação com esses símbolos, com esses objetos, com esses espaços, precisa ser uma relação respeitosa, de devoção, de reconhecer naquele símbolo, naquele objeto, por exemplo, uma imagem de uma divindade, algo que nos inspira, que nos edifica e que nos conecta com o divino, com o sagrado. Quando você passa a ter consciência disso, é muito mais fácil adotar para si essas rotinas que fortalecem a sua espiritualidade, a sua conexão com a egrégora da qual você faz parte. No nosso caso, o estudo é uma arma, ele é fundamental.
é com ele que a gente fortalece a nossa espiritualidade, porque para conhecer a gente precisa estudar e a gente só aprende a gostar, a valorizar, a respeitar aquilo que a gente ama através do estudo, através do conhecimento. Então, o estudo, ele é a base. Quem não estuda já descarta a possibilidade de uma conexão mais profunda, mais edificante, mais estreita com os símbolos, com as divindades, com aquilo que é precioso no nosso caminho. Então, o primeiro passo que eu recomendaria para quem está no caminho Piaga é o estudo. Leituras que falem sobre as divindades, que falem sobre os mitos, leituras acompanhadas de estudos. E também outra prática que é muito simples, que é muito subestimada, inclusive, é a prática da oração. Então você mesmo pode escrever as suas orações dedicadas aos deuses. Ela é uma verdadeira blindagem espiritual, porque ela te conecta, ela é um momento, né, de conexão com aquela força que você está ali alimentando, e a força também vai lá e te alimenta, te inspira, né, te dá aquele momento de clareza, de conexão. Eu faço muito isso. Eu escrevi, por exemplo, esse devocionário. Os devocionários, eles são comuns a várias tradições. É uma espécie de livreto com orações, né, rituais diários bem simples, que apenas você vai usar o poder da sua palavra, que é muito subestimado, mas é muito forte, gente. E, assim, muita gente pode inventar desculpa, né? Isso é característico da falta de disciplina, da falta de compromisso. Então a primeira coisa que você tem que fazer também é eliminar as desculpas e focar nas soluções. Eu não posso participar do ritual, eu não posso ir na atividade do meu grupo porque eu estou viajando ou porque eu tenho outro compromisso profissional. Mas isso não é desculpa. De onde quer que você estiver, onde quer que você esteja, você pode fazer uma oração e se conectar ao sagrado, ao divino naquele momento. Claro que você tem que priorizar também os momentos de contato com a comunidade, porque esses contatos são trocas importantes, são trocas energéticas, são trocas de conhecimento, e a nossa vida religiosa em comunidade faz muito mais sentido. A tradição Piaga é caracterizada por essa relação em aldeia, em comunidade. Então não tem essa de você, eu vou praticar sozinho, porque a própria vivência em comunidade ela já vai te dar um enriquecimento espiritual muito grande. Você saber equilibrar os momentos para lidar com as diferentes pessoas, com as diferentes energias. Isso tudo é a diversidade que é integrada através do nosso eixo sagrado e fortalece a nossa essência espiritual multicultural também. Então a dica que eu deixo, né? Crie um caderninho, um devocionário, escreva nele as suas orações, que podem ser autorais ou podem ser copiadas, né, de livros clássicos ou de outros autores. E se você não tem orações, escreva um poema, escreva algo que te inspire, que te conecte com a divindade ou as divindades que te são mais caras, são mais preciosas. E nele você cria o hábito de fazer todos os dias, pela manhã ou pela noite, ou antes das refeições, antes de dormir. É importante que se faça pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia uma oração, ou se tenha um momento de conexão com as divindades, né? Com a divindade da sua devoção. Isso faz parte da construção da sua disciplina. A disciplina também envolve sacrifícios. Vivemos em uma época em que sacrifícios significam dor e as pessoas vivem numa época de busca intensa, incansável apenas pelo prazer, esquecendo-se de que a dor às vezes também é necessária para a nossa construção, para o nosso fortalecimento, né? Por exemplo, uma injeção a gente sabe que é dolorida e que ela também é necessária. É algo que a princípio nos provoca uma dor, mas que traz um bem posterior a longo prazo, né? Uma vacina. E assim como tem coisas que também são boas, eu mesmo, né, sou vítima disso, como o chocolate. O chocolate é muito bom, mas se você comer de forma exagerada, buscando sempre aquele prazer insaciável, você vai ter problemas a longo prazo, né? São prazeres que provocam dores e dores que trazem benefícios. Então a gente tem sempre que estar ponderando isso para avaliar melhor os caminhos que a gente quer. A gente todo o tempo é colocado em
confronto com alguns caminhos, é colocado contra a parede para definir quais são os caminhos que a gente quer. E nessas escolhas vem também, essas escolhas são acompanhadas de sacrifícios, né, da necessidade de fazer esses sacrifícios. Então, quando você deixa de fazer uma oração pela manhã ou pela noite, você está sacrificando a sua espiritualidade em prol de outra coisa. E isso traz também consequências. Então, deixo aqui esse convite para que você possa pensar, refletir sobre a construção da sua disciplina espiritual, você especialmente que faz parte do caminho Piaga, e como trabalhar a sua disciplina para fortalecer a si mesmo, a sua convicção espiritual, a sua força, a sua energia e também, consequentemente, a força e a conexão existente entre o grupo, entre a nossa egrégora, entre a nossa comunidade. Espero que você tenha uma jornada de muitas bênçãos, muito aprendizado e muito fortalecimento espiritual. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o teu like, o teu comentário. E muito obrigado. Ao Eterno.